Muito bom dia, internauta. Agora são 11 horas e 3 minutos. Nós estamos iniciando as transmissões da UTV Amazônia. Eu sou o jornalista Gerson Costa e esse é o seu programa Trecho Crítico, exibido diariamente a partir das 11 horas aqui, via Rondônia Agora, nesta segunda-feira, 10 de setembro de 2012. Você, internauta, que abriu a página do Rondônia Agora, nesse momento, você começa a assistir o Trecho Crítico. Hoje, como eu anunciei no início da manhã, o prefeito de Porto Velho, Roberto Sobrinho, está em nossos estúdios. Ele veio falar sobre os avanços da sua administração, veio falar sobre os problemas que a nossa cidade enfrenta e o que a prefeitura tem feito nesses poucos meses que antecedem o final do seu mandato. Também ele vem responder a uma entrevista que o deputado estadual José Hermínio Coelho fez aqui na UTV Amazônia na semana passada. Prefeito, muito bom dia. Muito obrigado aí por senhor comparecer aos estúdios da UTV Amazônia nesta segunda-feira. Bom dia, Gerson. Bom dia a todos os internautas. É um prazer poder participar deste programa aqui com vocês. Na semana passada, o deputado Hermínio Coelho, acho que é um dos mais críticos da sua gestão, esteve aqui e nos concedeu uma entrevista falando sobre alguns problemas que teriam acontecido na Indu, em todas as secretarias do município e também no gabinete. Eu separei aqui um trecho, não sei se a produção já pode colocar no ar, e eu queria que o senhor respondesse em cima do que ele falou na semana passada aqui no programa Trecho Crítico. Solta então, Gil. A forma que esse povo afronta, a forma que esse povo da prefeitura afronta a população de Porto Velho, a gente dá vontade de rir, para não ter um infarto, para a raiva não ser maior. Porque quando o Roberto Sobrinho fala que não conhecia nada da Indu, que não sabia de nada e tal, e que foi ele que denunciou o Ministério Público, isso é uma piada daquela. Primeiro, o Roberto Sobrinho tem que ter muito cuidado na hora de visitar o Ministério Público e a Polícia Federal. É perigoso ele ficar preso lá, porque ele não tem moral para denunciar nada. Esse Roberto Sobrinho não tem moral para denunciar nada. Aí vem com essa conversa fiada dizendo que denunciou o desmando da Indu. Desde o início, quando o Mário Sérgio assumiu essa Indu, que a bandalheira ali é generalizada. E nós falávamos para o Roberto Sobrinho. Eu falava, a Epifânia falava e todo mundo falava. E Roberto Sobrinho sabe de tudo, inclusive participava. Então ele falou ali o seguinte, que o senhor não só sabia, como participava dos esquemas da Indu. O que o senhor tem a dizer? Olha, o deputado Hermínio, ele, como sempre, ele é muito irresponsável nas suas falas. Ele não disse nada. Ficou assim um negócio de fofoca, que fulano falou para cá, que falou para lá e que disse para cá. Não há nada assim concreto de prova material que realmente leve em consideração o que ele está dizendo. O que ele está falando é um monte de besteira, é um tremendo um fofoqueiro que não tem responsabilidade naquilo que fala. Ele disse, por exemplo, que eu sabia de problemas na Indu. Na Indu. Diz que ele chegou ao senhor, ele, a deputada Epifânia, ele avisando... Não, aí ele bota a Epifânia no meio, vamos pegar ele. Ele foi vereador dessa cidade e trabalhou comigo ao longo de 6 anos. E ele foi muito bem atendido pela Indu, foi muito bem atendido pela CEMUSB, muito bem atendido pela CEMOB, e agora vem com esse papo, passar aqui como se fosse o puro. Mas muito bem atendido, em que sentido? Muito bem atendido nos seus pleitos. Suas pleitos, nas reivindicações que ele apresentou a estes órgãos da prefeitura, ele foi atendido. E agora vem assim dizendo, não, eu falei para ele, mas falou o quê? Falou que tinha bandalheira, mas que bandalheira? Por exemplo, recentemente um site da nossa cidade divulgou uma matéria sobre a Indu, dizendo que havia um cheque sem fundo na rua, agora, 40 dias atrás, dizendo que os serviços de iluminação pública também seriam suspensos em função desse cheque sem fundos na rua. A hora que eu vi aquilo ali me causou muita estranheza, principalmente porque uma empresa pública, ela não dá cheque sem fundo, ainda mais cheque sem fundo na mão de terceiros, pré-datado. Quando eu identifiquei isso, fui checar e imediatamente eu demiti toda a diretoria da Indu. Ele não fala isso. Ele só fala aquilo que lhe é conveniente. E quando nós começamos a fazer uma análise das contas da Indu, nós identificamos que não havia problemas apenas de ordem administrativa, mas que também haviam problemas de ordem criminal. E ao identificar isso... Essa diretoria atual que cometeu esses crimes todos, para trás não tinha nada? Não, veja, ao identificar que havia problemas de ordem não só administrativa, mas também criminal, o que eu fiz? Eu fui ao Ministério Público solicitar o apoio do Ministério Público para que apure
o que está acontecendo lá na Indur. Então, está nas mãos do Ministério Público averiguar se isso é algo do determinado momento, se isso é algo que já vem ao longo do tempo. Então, isso aí vai ser investigado. E eu também, lá na Indur, com a nova diretoria que há mais de 40 dias está trabalhando lá, nós estamos também fazendo os levantamentos para verificar de que forma que o dinheiro público lá foi utilizado. E o Hermínio é muito irresponsável. Ele fala muita besteira, me desculpe, eu não gosto de ter esse tipo de comportamento para os eleitores, porque aí eu fico rebaixando a minha forma de fazer política, que a minha forma de fazer política não é a forma de ficar brigando com outro político, porque quando o político fica brigando, quem perde não são os políticos, quem perde é a população. Agora eu vou te dizer uma coisa, ele disse que eu conhecia o que tinha na Indur, certo? Porque ele avisou junto com é isso aí, né? Isso. Vem cá, e por que ele não resolveu o problema do Walter Araújo? Eu não sei se você sabe, mas ele foi um dos mentores da eleição do Walter Araújo para presidente da Assembleia Legislativa. E mais, ele recebeu dinheiro do Walter. Recebeu, é só você pegar a declaração lá do Rafael. Você sabe quem é o Rafael? Sim. É só você pegar lá, está dizendo que ele recebeu o dinheiro do Rafael. Ora, como é que ele estava junto? E o pior, ele foi traíra, porque ele ajudou o Walter Araújo a ser eleito e depois, na primeira oportunidade, ele traiu o parlamentar. Agora, essa prática do Hermínio de ser traíra, isso é muito normal. Ele foi eleito pelo PT e abandonou o PT, traiu o PT que o elegeu. Da mesma maneira, ele esteve comigo ao longo de 6 anos. Ao longo do tempo que ele precisou da administração, foi muito bacana. Quando ele veio pedir dinheiro para a campanha dele, eu disse que não ia tirar dinheiro público para investir na campanha dele, aí o rapaz saiu do partido. Saiu do partido e ainda sai me agredindo, me xingando. Esse tipo de coisa, essas leviandades, não pode ser dito. A gente tem que tratar a política de forma séria e não irresponsável, como este deputado tem tratado os políticos. Vou te dizer mais uma. Diga lá, prefeito. Mais uma. Recentemente eu conversava com uma alta autoridade desse estado. E ele me disse o seguinte, que teve uma reunião, são 2 grandes autoridades nesse estado, de 2 poderes. E o Hermínio disse o seguinte, eu só sei fazer política ou com muito dinheiro ou falando mal. Essa autoridade não deu dinheiro para ele. O que ele está fazendo? Falando muito mal. Então a população tem que abrir o olho com esse tipo de político que fala, quer ser o puro. Hermínio, o puro. Mas de puro não tem nada. Pergunte para ele. Eu gravei outro trecho. Então vamos ver o outro trecho. Que ele também fala da questão específica da Indur. Gil, vamos ver esse trecho também. Quando o senhor era vereador, tinha algum indício de roubo na Indur? Quando eu era vereador na Indur, não tinha indício de roubo, não. Tinha roubo e era muito. Ah, é? Tinha roubo e era muito. Não é só na Indur, não. Em todas as secretarias da prefeitura. Eu quero que alguém me diga qual é a secretaria que não tem esquema de corrupção dentro da prefeitura. O gabinete? O gabinete, principalmente. A Miriam Saldanha é uma das testas de ferro do prefeito que faz os esquemas. A Miriam Saldanha é a chefe, depois do Roberto, ela é que organiza toda a maracutaia, os esquemas no governo. Miriam Saldanha, é tudo isso que ele fala mesmo? Ele sempre foi muito bem atendido pela Miriam Saldanha. Ele falou um monte de irresponsabilidades aqui, eu tenho que prestar um esclarecimento à população. Veja como ele é irresponsável. Se ele sabia que havia irregularidades na Indur, por que ele nunca me procurou denunciando essas irregularidades? Mas não do ponto de vista da fofoca. Denunciar, olha, tem problema, prefeito, tome medidas. Você quer ver uma situação? Sim. Ele uma vez me fez uma denúncia sobre uma licitação da prefeitura sobre horas máquinas. Essas empresas que fazem o serviço de máquinas, que alugam máquinas aqui. Ele me disse que estava tendo uma licitação irregular. Eu mandei apurar. E ao final, nós identificamos que um conjunto de empresas estavam se organizando para saírem vitoriosas no processo lá das máquinas na prefeitura. Muito bem, então colocaram, há indícios de que há um conluio entre as empresas. O que eu fiz, atendendo a um pedido do vereador, que era o presidente da Câmara de Vereadores, eu disse a ele o seguinte, estou cancelando a licitação. Cancelei a licitação. Aí o Tribunal de Contas entendeu que a nossa licitação estava correta.
Aí eu tive que mudar o meu cancelamento e toquei a licitação conforme o Tribunal de Contas determinou. E o que aconteceu? Aí ele começou a falar por aí que eu tinha um acordo com as empresas que alugam máquinas para a Prefeitura. Ele omitiu que foi o Tribunal de Contas que disse que a licitação da Prefeitura estava sendo feita de forma correta. Agora me causou muita... estranhei o comportamento dele quando eu vi uma matéria num site onde estavam lá sentados ao seu lado as empresas que haviam perdido a licitação. Inclusive tinha um desses empresários, é o Milton Metralha. O Milton Metralha foi um dos que ajudou a campanha dele para deputado estadual, fez churrasco, contratou pessoas, fez todo um trabalho. Aí esse cidadão não ganhou a licitação da Prefeitura. Aí foi lá com o Hermínio. Eu posso até pensar aqui o seguinte, eu acho que o Hermínio estava tentando resolver algum problema financeiro, algum compromisso que ele tinha por aí, às custas do dinheiro da Prefeitura. Então, veja, acusar é muito fácil, jogar pedras é muito fácil. A gente tem, e as pessoas que nos assistem, que estão nos vendo aqui, tudo que foi falado ali é algo de uma maneira muito irresponsável. Eu repito, só sabe fazer política de duas formas, ou com muito dinheiro ou falando mal. Eu não dei dinheiro para ele. Prefeito, quando o senhor toca na questão do Walter Araújo, nós do Rondônia Agora e a TV Amazônia acompanhamos muito de perto todo esse processo, inclusive até o final dele, que foi que restou a cassação do presidente daquela casa. Quando, nas escutas da Polícia Federal, a deputada Epifânia, depois deu um depoimento, ela confessou realmente que pegou um dinheiro com o tal do mesmo Rafael, e ficou com aquele dinheiro 3 dias. Depois deu uma dor de consciência nela, ela devolveu o dinheiro, mas ela confessou que pegou. No mesmo Partido dos Trabalhadores, que o senhor também é filiado, o Ribamar Araújo chegou a fazer um discurso dizendo que tinha pena do Walter Araújo da forma como ele estava sendo massacrado pela mídia. O que o PT fez com essas duas pessoas, que um defendeu e o outro recebeu o dinheiro? Olha, o que a Epifânia fez foi a mesma coisa que o Hermínio fez, com uma diferença. A Epifânia assumiu que disse que devolveu o dinheiro, e o Hermínio disse que não devolveu. Pelo contrário, ele dá uma de João sem braços, fazendo de conta que ele não tem nada a ver com aquilo. E eu repito, como é que ele vai para um Big Brother em Manaus? Big Brother é o seguinte, junta um monte de gente lá, para depois fazer uma eleição. Você deve saber como é que funciona isso aí. Eu ouvi falar. Você ouviu falar? Eu também ouvi falar de um Big Brother, vamos dizer assim, para não ter problema, né? Sim. Ouvi falar de um Big Brother. Como é que a pessoa é tão próxima, é vice-presidente e não sabia de nada? Então veja, a Epifânia, ela foi massacrada ao longo de todo este processo. Pela mesma situação que o Hermínio, mas estranhamente o Hermínio está pousando aqui do puro, o vestal da política. Prefeito, falar em Big Brother, falar em hospedagem, volta e meia tem internauta, tem informador de opinião falando o seguinte, quando o senhor vai a Fortaleza, o senhor fica no hotel Gran Marquise. E lá, uma vez, o Hermínio também ficou no mesmo hotel. Isso é verdade? Agora tem um problema aí, Gerson. Tem um problema. Qual? Ele queria que a Marquise pagasse as diárias dele. Por isso a Marquise não pagou, aí ele ficou revoltado com a Marquise. Olha o que eu estou te dizendo então, aqui. Isso não é tão mínimo, uma isso diária? É uma besteira, mas ele não quis pagar a diária dele. Eu paguei a minha diária. Ele não pagou a diária dele, depois virou macho. Porque é assim, se você não tem o seu interesse atendido, aí você sai xingando todo mundo. Só que a população não sabe dos bastidores. Então conte, prefeito. Não é isso que eu estou te dizendo. Ele ficou com raiva da Marquise, porque a Marquise não quis pagar as diárias dele. Eram muitos dias que ele queria ficar Não lá? sei, aí eu não sei. E olha, ele era meu amigo, o Hermínio era meu amigo. Nós fomos juntos, inclusive ele foi para lá, foi com a família dele, com tudo. Ele gosta muito lá do Nordeste. Recentemente ele foi agora para o Nordeste também, como presidente da Assembleia, mas de uma maneira muito vergonhosa, Hermínio. Pare com isso. Como é que você vai para o Nordeste? Você leva filho, você leva esposa, você leva babá, motorista, gato, cachorro. Se você levasse isso pagando, tudo bem, com o teu recurso próprio. Mas você levar essa turma de gente para o Nordeste, pago como recurso público, isso é uma imoralidade muito grande. E você vem querer posar de moralista na nossa cidade, no nosso estado, dizer que você é o puro, o vestal. Meu amigo, tu tem um telhado de vidro do tamanho do mundo.
Agora, eu acho que a gente podia mudar essa prosa aqui, porque ele não merece que eu fique falando tanto dele aqui, não. Porque ao falar dele aqui, eu estou fazendo propaganda dele e eu não vou fazer propaganda desse cidadão. Mas duas coisinhas para não perder o ritmo aqui. O Hermínio tem dois grandes projetos que eu considero assim, fruto de uma sabedoria, de uma sapiência fantástica na cidade de Porto Velho, enquanto ele foi vereador. Primeiro que quando ele foi vereador, ele sempre foi muito bem atendido pela Endu, pela Cebus, pela Cebop, todo mundo. Ele nunca reclamou. Depois ele apresentou dois grandes projetos na Câmara de Vereadores, Gerson. Quais? Eu achei isso uma sabedoria muito grande. Primeiro, ele queria legalizar a briga de galinha na cidade de Porto Velho. Eu acho que tecnicamente o nome não é briga de galinha, né? Rinha de galo. Rinha de galo. Ele queria legalizar aqui briga de galo na cidade de Porto Velho. O projeto dele foi rejeitado. E o outro grande projeto dele era um projeto de fechar supermercado de domingo. Também foi rejeitado. Então, esta foi a contribuição que este vereador procurou dar à cidade de Porto Velho depois de 6 anos. Agora, não vale a pena ficar brigando. Não vale a pena ficar nesse nível de embate. Não vale porque eu tenho muita coisa para fazer. Se ele não tem coisa para fazer, é um problema dele lá. Eu fiz questão de vir hoje aqui, responder essas coisas, mas não vou perder tempo com ele não. Eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho muitos problemas, a cidade tem muitos problemas e precisa que o político resolva os seus problemas e não fique criando mais problemas. Vamos atender o internauta. Como eu lhe falei no início do programa, tem a linha direta, o internauta ele é convidado a participar e tem vários aqui. Então vamos responder. E aqui o programa, como é interativo, nós fazemos questão de atender a todos, mesmo que a entrevista fique prejudicada, o script, né, anterior, porque o internauta é a nossa prioridade. Por exemplo, José Erismar Marques, muito obrigado, José Erismar, ele fala o seguinte: imagine só a administração do Roberto Sobrinho sem a dinheirama das compensações das usinas, que não foi pouco. Como estaria a nossa cidade? O José Erismar. Viu, José, eu tenho uma plena convicção, e sempre digo por aí, que este é o melhor momento do município de Porto Velho. Este é o melhor momento. E eu tenho a plena certeza que a maioria das pessoas que moram em Porto Velho estão satisfeitas com a vida na nossa cidade. E ao longo desses 8 anos de gestão à frente da prefeitura, nós trabalhamos muito, porque problemas existem e nós trabalhamos muito. Eu gosto sempre de dar um dado, principalmente na questão do asfalto. O asfalto aqui, Porto Velho tem 1.200 quilômetros de ruas. Quando eu assumi, tinham 400 quilômetros de ruas asfaltadas e eu vou entregar Porto Velho com mais 400. Ou seja, tudo que foi feito em 90 anos foi 400, eu em 8 estou fazendo os mesmos 400. E o próximo prefeito ou prefeita que vencer as eleições agora, terá mais 400 quilômetros para fazer. E de compensações sociais, graças a um trabalho nosso, desde o início, antes até de que fosse aprovado o início das obras, nós discutimos muito. E só das compensações, nós conseguimos para Porto Velho, sob o comando da Prefeitura, 170 milhões de reais. O governo do Estado também, 170 milhões de reais. Só que isso ainda é muito pouco, frente às demandas que a nossa cidade possui e possuía. Tanto é que o presidente Lula liberou mais recursos para cá, através do PAC, grandes investimentos. Ou seja, esses dois grandes empreendimentos, eles significaram muito recurso para cá, e quando eu terminar o meu mandato, não terei conseguido gastar todos esses recursos, mas eles estão com projetos e os próximos prefeitos continuarão trabalhando para melhorar a qualidade de vida da nossa população. E um dado que me deixa muito feliz, Gerson, que demonstra o acerto da nossa gestão, foi uma pesquisa publicada recentemente pelo IBOP, em que 72% da nossa cidade aprova a nossa administração. Ou seja, isso não é pouca coisa. Quando eu vi 72% aprova a nossa administração, eu sei lá, isso é muito ou isso é pouco? Aí eu fui checar. O prefeito de Vitória, que é do PT, tem 37% de aprovação. A de Fortaleza tem 35%, a de Recife tem 36%, o de São Paulo tem 30%, o de Salvador tem 30%. Ou seja, e eu tenho 72%. Isso é graças a um trabalho feito por mim e por uma grande equipe que eu tenho à frente desta prefeitura. Quem faz obra, qualquer pessoa que está nos vendo agora aqui, quem faz obra sabe que é complicado. Você tem problemas de toda a ordem. Eu tenho mais de 100 obras em execução. E essas obras que estão em execução têm problema. Eu detecto o problema, procuro resolver e a gente vai trabalhando no sentido de melhorar a qualidade de vida da população. A maioria das nossas obras estão em andamento e eu tenho obras com problema, sim. O Manuel Douglas de Lobo de Araújo,
Prefeito, comentei que presenciei aquela situação na Campos Sales com a BR. Fiquei com vergonha dos que cruzam a nossa cidade. Obrigado por ter lido minha crítica. Te pergunto o que responde o presidente da Assembleia Legislativa quando ele fala de corrupção na prefeitura. São pesadas essas acusações. Olha, eu já falei há pouco aqui, tem alguns políticos não, ele mesmo tem declarado que ele só sabe fazer política ou com muito dinheiro ou falando mal. Como nós não damos dinheiro para ele, ele fala mal. E vai ficar falando mal. Eu não vou perder tempo, eu tenho muita coisa para fazer. Foram feitos questionamentos aqui sobre obras, eu tenho muito problema para resolver. Tenho me esforçado muito, vocês podem ter a plena convicção que a quantidade de cabelos brancos que existem a mais na minha cabeça não é por eu estar brincando, é por estar trabalhando e procurando acertar. Agora a gente tem que ter claro também, a nossa administração ela tem 12 mil servidores. E é humanamente impossível que eu tenha o controle sobre 12 mil servidores. Aí tem os mecanismos de controle, tem os órgãos de fiscalização, e a gente, toda vez que uma denúncia é formulada, eu abro um procedimento para apurar, para tomar as medidas necessárias para estancar, caso haja desvio de recursos públicos.